Professora, Oi, tudo bem? provavelmente ninguém vai conseguir entrar, porque Hum, aqui no Classroom tá dizendo que é a aula do segundo C, do terceiro C, não do terceiro D. ah é? Mas o link é o mesmo. Vou consertar então. Ah, tá. O link é o mesmo. Devo ter colocado errado e não vi. Tá lá terceiro C, não terceiro D, né? Acabei de mandar no grupo agora. Eu acho que o pessoal vai entrar. Terceiro D. Então o que que nós vamos trabalhar juntos? Primeiro eu vou me apresentar para vocês. Quem estava dando aula de matemática e física para vocês? Tinha alguém? Vocês estavam tendo aula de matemática e física ou não? Tava sem professor? Terceiro ano. Alguém se dispõe aí a conversar comigo? Terceiro ano. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Larissa. Quem deu uma olhadinha lá no Classroom viu lá que eu vou trabalhar com vocês. A turma tá. O link tá errado, mas quer dizer, o título do link está errado, mas o link é o mesmo para ambas as turmas, tá? Então eu vou trabalhar com vocês com matemática e física. E hoje nós temos 3 aulas, viu? Nós temos 2 de matemática e uma de física. Agora nós vamos iniciar com física. Posteriormente a gente tem uma de matemática, terceira aula matemática, quarta matemática também. Aí por hoje é só. Com vocês, né? Vocês devem ter 5 aulas hoje. Eu trabalho no Valdemar só no período matutino, no noturno é o primeiro ano que eu estou trabalhando. Então eu já tenho meus alunos, eu já trabalho no Valdemar já tem um tempinho, só que só no matutino. Noturno é o primeiro ano. Tem alguém aqui que estudava no matutino, que está no noturno? Ou não? Todos já eram do noturno já? Professor, só lembro de mim, dei trabalho demais pra senhora. É o Ativa. Júnior, primeiro ano C. Ah, sim. Deu trabalho nada. Ativa a Não, câmera para mim ver vocês um pouquinho. Vixe, professor, acabei de chegar de serviço agora. Tem nada não, só para dar um oi, depois você pode colocar ela aí, desativar ela. Vixe, professor, é que eu tô num momento muito importuno aqui para todos. Aham, tá. Tá bom, vou fingir que acredito, tá, Júnior? Juro por Deus, professor, juro por Deus. Bem, então aqui a gente tem quem me conhece, só o Júnior, ninguém mais. eu conheço a senhora, eu também estudei de manhã. Estudou de manhã? Sim. Ângela, eu te dei aula no primeiro? Eu não lembro, eu acho que foi. Acho que foi no primeiro ano, né? Deve ter sido. Então, alguns já me conhecem, então. Muito bom ver Eu vocês estudei com a senhora novamente. quando a senhora estava Quando eu tava o quê? Grávida? grávida. Ah, Isso. então foi no primeiro ano. Ai, meu filho já tá com 2 anos já. Isaac já tem 2 anos. Passa rápido, né? Então vamos lá. Demais. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês como vai funcionar, tá? Presença na aula para mim é muito importante porque vale nota para vocês, tá bom? Principalmente quando vocês precisarem de arredondar a nota tá baixa, tá vermelha, essa nota sua de frequência, participação na aula conta bastante. Então, como hoje eu estou sem a lista de vocês para fazer a chamada, que eu faço em todas as aulas, quero que vocês coloquem para mim aqui no bate-papo o nome de vocês e a turma, porque fica gravado junto com a minha aula. Eu gravo todas as aulas, tá? Outra coisa, as minhas atividades eu vou ficar postando. Todo mundo aqui tem acesso com facilidade lá na plataforma, no Classroom? Ou alguém tem dificuldade de acessar, de,
baixar as atividades que é postada lá? Tem alguém? Pelo jeito não, né? Então tá bom. Meninos, então, olhem só. Eu vou postar lá no Classroom as atividades. Quem tiver dificuldade de me enviar essas atividades, eu mandei para vocês hoje no grupo. É o meu e-mail, que vocês podem estar me enviando também, tá bom? Então, como agora a gente vai ver física. Júnior, diz aí, vocês estavam tendo aula de física? Júnior, Ângela? Vocês estavam tendo aula de física antes ou não? Estávamos. Tava? Ah, ok. Então, mudou foi agora, né? Passou para mim, né? Isso. Então tá. Então eu preparei, como eu não sabia, eu preparei uma introdução, porque esse conteúdo do primeiro bimestre é sobre a história da eletricidade. Vocês já devem ter visto um pouquinho de cálculo, fórmulas, vocês chegaram a ver? Sim, não? Tá, silêncio. Acho que quer dizer alguma coisa, né? Então vamos lá. Vamos para a introduçãozinha da aula de hoje. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Ótimo. Sim. Então, ó, na dúvida, vocês podem me perguntar, não fiquem com dúvida não, tá? Embora hoje é bem tranquilo, eu coloquei mais a questão teórica mesmo. Próxima aula que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de fórmula, carga elétrica, como calcular, essas coisas, tá? Então, a eletricidade, né, é uma área da física que é responsável por estudar todos os fenômenos relacionados a cargas elétricas. Então, ela é responsável por isso, tá? E a eletricidade também, ela pode ser dividida em 3 partes. Nós vamos estudar depois, posteriormente, cada parte dessa, tá? Então, todo o conteúdo do terceiro ano de física e eletromagnetismo começa estudando a eletricidade, desde quando surgiu até campo magnético e todas as outras fórmulas, tá? Então, a gente vai calcular tudo: corrente elétrica, campo magnético, eletricidade, magnetismo, campo elétrico, tudo a gente vai calcular. Então, a primeira parte é eletrostática. A eletrostática é que se refere ao comportamento das cargas elétricas que estão em repouso. Então, estudar essas cargas elétricas, a eletrostática, ela vai englobar todo o processo que existe de eletrização. Então, vamos falar aí de campo elétrico, de força eletrostática e de potencial elétrico, tá? Então, é uma das coisas que vamos estudar. E a eletrodinâmica já é a parte da eletricidade que é responsável por estudar completamente as cargas elétricas em movimento. Então, o foco é justamente estudar a corrente elétrica, todos os seus componentes de circuitos elétricos, como também capacitores, tá? E resistores. Tá tudo dentro da eletrodinâmica. E a gente vai calcular cada um deles, tá bom? E aí, por último, a gente tem o eletromagnetismo, que é o que a gente vai ver mais pra frente, tá? Lá pro terceiro bimestre praticamente, onde a gente vai estudar a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos, né? Como o campo magnético, produzido pelas cargas elétricas em movimento dentro do campo elétrico, tá? Que é produzido por esse fluxo magnético. Então, tudo isso nós vamos ver. Praticamente estudado uma área por bimestre. Perguntas? Dúvidas? Não? Esse slide tá lá no Classroom. Não, eu não pus ainda não, mas eu vou postar lá para vocês, tá bom? Aí a gente tem que copiar ou é só tá lá para estudar? Não, não precisa copiar, só a parte histórica, não precisa nem copiar, é só para estudar mesmo. Ah, tá. A parte de copiar eu vou falar para vocês, tá bom? Tá bom. Então, aonde que surgiu, né? O início da eletricidade surge lá na Grécia Antiga com Tales de Mileto, onde ele descobriu, né, que quando ele esfregou um âmbar
com a pele de um carneiro, ele observou que os pedaços de palha, eles eram traídos por esse âmbar. E a palavra elétron, né, significa âmbar em grego. E em grego é escrito dessa forma aqui, ó. Alguém aí fala grego? Eu não consigo, não. Já na Ásia Menor foi descoberto, né, as propriedades de um pedaço de rocha que atraiu pequenos pedaços de ferro. Então, tá aí o começo, aí, ó, pequenos pedaços de rocha, tá? Atraiu pedaços pequenos de ferro. Em 1550, né, Gerolamo Cardano, ele discutiu no livro dele, que é o livro da subtilidade, que é a diferença entre forças elétricas e forças magnéticas. Já em 1600, o William Gilbert foi o primeiro que estudou a eletricidade e o magnetismo sistematicamente mesmo. E aí ele publica a sua obra De Magnete, onde ele vai explicar todos os outros materiais, além do âmbar, que adquiriu essas propriedades de eletricidade, de atrair outros corpos, e ele chamou isso de a força observada de elétrica, tá? E ele atribuiu essa eletrificação à existência de um fluido que diz ele que depois de removido de um corpo por fricção, deixava uma emanação, ou seja, um pouco de carga, tá bom? Já Otto von Guericke, ele inventa a primeira máquina eletrostática no ano de 1660, e aí ele chama essa máquina de Elektrischmaschine, que era feita de uma esfera de enxofre. Ela era atravessada por uma barra presa, tá? Por uma barra presa e uma manivela. E segundo ele, quando ele fazia movimentos, né, a bola ela girava com alta velocidade. Para fazer isso, como está representado aqui na imagem, ó, ele protege então a mão com uma luva, né? E quando ele encostava na bola, ele percebeu que ela ficou eletrizada instantaneamente. E a bola ela começou então a atrair outras bolas de enxofre que eram suspensas por fios, tá? E após encostar, né, na bola maior, elas começaram a atrair outros objetos menores. Então, ele concluiu que a eletricidade ela podia passar de um corpo para outro corpo. E nós vamos estudar isso aí depois, mais na frente. Aqui o experimento dele, uma imagem pequenininha, mas é mais ou menos isso aqui que ele fez. Já Robert Boyle, ele observa as forças elétricas através do vácuo. Ele consegue entender que a força elétrica atua em um vácuo. E aqui é ele aqui. E já em 1729, Stephan faz a distinção entre esses materiais condutores e materiais não condutores, tá? Que é materiais que são eletrizados e outros que não são. E já foi com Charles Francis que a eletricidade ela foi produzida por fricção e por duas classes, que é o que ele entendeu como uma classe positiva, que é aquilo que a gente chama de carga positiva, e a classe negativa, que é o que nós chamamos de carga negativa. Então, a gente está falando de prótons, positivo, e de elétrons, negativa, tá? Terceiro, alguma pergunta? Estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio dessa parte histórica? Sim. Sim? Então, lá no século XVIII, acreditava-se que a eletricidade ela era só um fluido, e com essa teoria foi quando Franklin, né, estabeleceu os termos da eletricidade positiva e da eletricidade negativa, assim como as suas propriedades de atração e de repulsão com corpos carregados, tá? E em 1752 foi a partir de suas observações de descargas atmosféricas que o Franklin inventa o para-raio. Esse Franklin é Benjamin Franklin mesmo, tá bom? Ele inventou então o primeiro para-raios. E lá na Itália, Galvani, que era um professor de anatomia, ele descobriu que as pernas de um sapo morto, que estava sobre uma placa metálica, sofria contração quando eram tocadas por um bisturi, tá? Gente, isso aqui tem até um filme. Teve uma turma que eu trabalhei com física, em um dos anos aí que eu dei aula, e eu até passei esse filme para os meninos. O filme chama-se A História da Eletricidade mesmo. É bem interessante.
Então, ele constatou que essa presença de fluido, né, essa presença ele chamou de fluido de energia, e aí é onde foi revelada a bioeletricidade, que é a eletricidade que está relacionada ao nosso corpo, tá? O corpo de qualquer outro animal. Então, o seu trabalho ele foi compartilhado e a sua ideia ela foi desdobrada. Então, ele foi imprescindível criar a criação, né, de Alessandro Volta, a pilha voltaica. Pra vocês terem ideia, foi através de Galvani que o Alessandro Volta ele cria no ano de 1800 a pilha voltaica. E aí aqui a gente tem, né, a primeira pilha criada por ele, foi quando ele descobriu, né, que ocorria uma reação química quando dois metais diferentes entravam em contato com uma solução ácida, e essa reação, né, que surgia a corrente elétrica. E foi onde ele construiu a primeira pilha no ano de 1796, e para isso ele utilizou 2 discos de cobre e zinco, que eram separados por um material que continha essa solução ácida. E aí, gente, surge a primeira pilha. Olha a imagem dela aí, ó. Primeira pilha. Então, aqui a gente tem um polo positivo, o polo negativo, tá? O papel que envolta ela e tem um bastão de grafite e a capa exterior. A pasta úmida, que é a parte ácida, tem essa substância aqui. Bem interessante, né? Aqui é a imagem da primeira pilha voltaica. E aí surge então o eletromagnetismo anos depois, em 1820, com o dinamarquês Hans Christian Ørsted, e ele descobre a corrente elétrica, né, fluindo num condutor, e ele descobre com isso que é capaz de alterar a agulha de uma bússola. E lá em 1831, na Inglaterra, Michael Faraday, ele descobre que um condutor ele se movimenta, né, dentro de um campo magnético através de um ímã. E aí cria-se uma força chamada de força eletromotriz, e essa força ela era induzida nos terminais do condutor, tá? E aí a gente entra na lei de Coulomb, que foi lá no ano de 1800, foi quando na França, Charles Augustin Coulomb, ele descobre que a força ela tem 2 polos carregados e ela é inversamente proporcional, tá? Ao quadrado da distância entre eles. O que ele descobriu? Que a força ela é proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. E aí nós vamos depois entender um pouquinho mais dessa fórmula e estudar também ela, tá? Vocês estão tão calados, vocês estão ouvindo? Eu tô? Eu também. Vocês estão entendendo? Só essa última parte aqui eu não entendi. É do negócio inversamente proporcional. Ah, tá. Que é quando o Coulomb ele diz que a gente tem 2 corpos com cargas, tá? Carga 1, carga 2. E a força que atrai essas, por exemplo, nós temos 2 esferas, cada esfera com carga 1, carga 2. A força que atrai essas esferas é proporcional ao módulo da carga delas, tá? Ao módulo dessas 2 esferas. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então é que nem um ímã, de um lado repele, de outro lado atrai? Ou não? Na verdade, na lei de Coulomb, é como se fosse um ímã, só que o ímã, ele tem um lado de atração, um lado de repulsão, só que as esferas, elas elas têm as 2 condições, de tanto atrair, como repulsar, ou como estar em estado neutro, tá? Então depende Ah, muito. tá. Pode acontecer das 3 formas. Aí ele fala que essa força que atua ou para atrair, ou para repulsar, ou para deixar elas em estado neutro, ela é proporcional ao módulo da carga que cada uma tem, tá? Por exemplo, se uma é positiva e outra é negativa, ele fala que a força que atrai as duas é proporcional ao módulo dessa carga que cada esfera possui.
e é inversamente proporcional e é o inverso da distância entre elas elevado ao quadrado. É isso que ele quer dizer. Entendeu? Deu para Entendi, entender? mais ou menos. Vamos calcular que você entende melhor, viu, Ezequias, né? Você vai entender melhor quando a gente É, for fazer uns exercícios. Mas não é é. difícil, não é difícil não. É fácil. E aí, falando sobre essa descoberta, né? Descobre-se então os condutores. E agora, gente, quando a gente for falar de condutores, nós não vamos estudar condutores inicialmente, nós vamos estudar condutores lá quando a gente falar de campo magnético. Aí, Ezequias, é onde a gente vai falar um pouquinho mais dos ímãs e qual que é as suas propriedades, tá? E aí, Ah, alguns tá. condutores é o solenoide, tá? Foi descoberto lá na França por Ampère. E ele demonstrou que esses condutores eles eram percorridos por correntes elétricas, por isso o nome solenoide, e desenvolviam forças de atração ou de repulsão nessas correntes. E ele inventou então o solenoide. O solenoide é como se fosse uma espiral mesmo, tá? E lá em 1827 ele elaborou a fórmula matemática do eletromagnetismo, que ficou conhecida como a lei de Ampère, tá? Inclusive, ele é muito utilizado para cálculo de eletricidade. Eletricistas usam muito Ampère. E a lei de Ohm, né, foi um alemão, foi o Simon Ohm. Ele descobriu a relação entre corrente, tensão e resistência em um condutor elétrico. E aí surgiu, né, uma das mais utilizadas expressões da eletricidade, que é a lei de Ohm, porque ele descobre aí a relação entre resistência, corrente e tensão, tá? Então, tensão, resistência, corrente elétrica foi tudo descoberto por ele. E aí, gente, surgem as máquinas elétricas lá no ano de 1833, na Alemanha, com Weber e Carl Gauss. Eles desenvolveram aí um telégrafo eletromagnético. Posteriormente foi aperfeiçoado, tá? Por Sainz e por Morse. E no mesmo ano, na Inglaterra, Faraday ele descobriu as leis da eletrólise, que é a capacidade da capacidade elétrica, e ele inventou o motor elétrico, tá? E o transformador. Aqui está a imagem do primeiro transformador que ele inventou. A iluminação, que é essa iluminação que nós temos hoje, surge lá no ano de 1830 nos Estados Unidos com Joseph Henry, né, quando ele descobre a indução eletromagnética. E ele converte o magnetismo em eletricidade. E em 1880, Thomas Edison ele desenvolve a primeira lâmpada incandescente. Vocês sabem que ele tentou muitas e muitas vezes até ele chegar na perfeição que ele queria, tá? Então, a primeira lâmpada foi essa. Posteriormente, chegou-se a essa lâmpada aqui. Vocês lembram desse modelo de lâmpada? Ainda tem supermercado que tem essa lâmpadazinha aqui de vidro, ó. Alguém lembra desse modelo aí? Lembro, era muito ruim. Ruinzinha, né? Então, posteriormente, a gente, inclusive, foi utilizada essa lâmpada por muito tempo, né? Então, em 1882, é onde surge aí a geração da energia elétrica com o Thomas Edison, e ele projetou e construiu as primeiras máquinas geradoras, né? Uma em Londres e duas nos Estados Unidos. Ambas eram de pequeno porte e forneciam eletricidade em corrente contínua. E Maxwell, na Inglaterra, no ano de 1869, desenvolveu as equações fundamentais do eletromagnetismo, que são as famosas leis de Maxwell. Se eu tivesse conhecido esses caras, eu tinha feito a questão de matar eles pra eles não ter feito isso aí, professora. Ah, não, Júnior? Que isso? Eu fazia questão de matar esses caras pra eles não fazer esses trem, não. Deu-me livre. Tudo que você usa hoje, Júnior. Ah, não, mas aí é verdade. Não desculpa aí, professora. Pois é. Aí você não Professora, vai. só cortando aqui rapidinho. Essa Ah, aula acaba agora às 8h30, né? 8h40. 8h05. Falta só Uai, 3 credo aí. minutos. Falta 3 minutinhos. Eu vou só falar mais desse slide e eu já tenho que encerrar praticamente. Entendi.
Tá 8:02. Então, em 1886, né, surge a corrente alternada nos Estados Unidos e foi inaugurado por George o primeiro sistema de energia elétrica na Califórnia, que foi um transformador bem eficiente desenvolvido por William Stanley. E lá em 1887 já havia algumas máquinas na Califórnia, né, que alimentavam cerca de 135 mil lâmpadas e a transmissão era feita de 1000 volts em cada lâmpada. E aí, gente, hoje nós vamos ficar por aqui, que aí eu vou falar de correntes, deixa eu ver, o último, dá pra fechar. Em 1890, na Suécia, Nikola Tesla, quem aí já ouviu falar de Tesla, criou um sistema de geração de energia elétrica trifásico e passou a ser utilizado em 1896. Gente, a descoberta e a invenção de Tesla era fenomenal. Se utilizasse até os dias atuais e aperfeiçoasse, a gente não precisava nem pagar energia como a gente paga hoje, sabia? Então, quem tiver interesse de estudar um pouquinho sobre a descoberta dele, pode pesquisar no YouTube. Tem, acho que um filme dele até na Netflix. É muito interessante. Beleza? Então, por hoje é só. Quem não colocou pra mim o nominho aqui no... Por hoje é só com a física, tá, gente? A próxima aula, que é daqui a alguns minutos, é matemática com vocês também. Por favor, não faltem aula de matemática. A gente tem a terceira e a quarta aula de matemática. Tá bom? Faltem não, por favor. Vamos acompanhar e assistir a aula de matemática. Então, até agora... Sangue do cordeiro, professor. Pois é, Júnior. Você reclamava comigo lá no primeiro C. Agora tá aqui, ó, no terceiro D, com um monte de aula seguida minha. Deus me livre. Não reclamo da senhora, professora. Longe de mim. Reclama dessas aulas contínuas aí. Pois é. Não, já não basta aguentar com esse povo lá do serviço, tem que aguentar essas aulas aqui. Pois então. Faz parte. Pensa que você tá terminando. Faz parte. Tá no terceiro Amém. ano já. Glória a Deus. Tá terminando. Então, meninas, Glória a Deus. até agorinha, daqui 5 minutos, viu? Por favor, assiste a aula lá. Matemática. Tchau.